Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas duas fofurinhas, o casal de hipopótamos, o macho aqui de suspensório, bem bonitinho, tá? As alcinhas aqui, ó, você pode tirar do botão a hora que quiser, tá vendo? Muito bonitinho, muito fofo, eu vou ensinar vocês. E a fêmea, que é uma bailarina com saia rodada, lacinho, tudo para vocês aprenderem, para ser bem bonitinho. A bailarina fica de pé, o macho sentadinho. Para fazer essas fofurinhas, nós vamos precisar... Eu usei este tom de verde para a roupinha do macho, não precisa de muita coisa. Este tom de rosa para a roupinha da fêmea e bastante cinza para fazer os dois, mais ou menos 3 novelos de 40 gramas, tá? Fora isso, vocês vão precisar, no meu caso, para esse tipo de agulha não, para esse tipo de lã, eu usei a agulha número 3, vamos precisar de tesoura, agulha para costura, alfinetes para segurar as peças para podermos costurar, marcador de ponto, tá? Marcador de ponto, bastante fibra para preenchimento e providenciar botões para os suspensórios e botões para fazerem os olhinhos, tá? Tanto o macho quanto a fêmea, eu fiz olhinhos com botão. Então, é isso, galerinha. Vamos iniciar a aula, então? Vamos iniciar, então, a cabecinha do nosso hipopótamo. Então, a gente faz um nó cego, um ponto cego aqui. Certo? Colocamos aqui na agulha. Vamos subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Para fazermos, então, o nosso trabalho, depois de completarmos 10 correntinhas, a gente sobe uma e na segunda, ó, tem essa aqui e essa aqui. Na segunda, a gente volta fazendo ponto baixo sobre correntinha. Então, eu vou fazer um total de 9 pontos baixos. 2, 3, 4, até completar 9. Completei os 9 pontos baixos. Neste último aqui, vamos fazer 5 pontos baixos nele. 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos retornar fazendo 9 pontos baixos. Esse fiozinho aqui, vocês podem reparar que eu vou dar continuidade arrematando ele junto, ó. Eu ponho ele aqui por cima e vou fazer meus 9 pontos com ele junto, ó. Já vou arrematando. 2, dando um total de 9. Cheguei no meu último pontinho e nele eu vou fazer 5 pontos baixos. Nele mesmo, como nós fizemos aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Completei a minha volta, teremos, então, um total de 28 pontos. A carreira número 3, nós vamos iniciar com 9 pontos baixos. Eu vou fazer o meu primeiro e já vou marcar. De um total de 9. 1, 2, 3 e 9. Agora, nesses 5 pontos que nós fizemos aqui, vamos fazer um aumento em cada ponto.
Então, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. 1 mais 1, já fiz meu primeiro aumento. Aqui, o segundo aumento, opa! Primeiro, segundo. Aqui farei outro aumento, que é o terceiro. 1 mais 1. Quarto aumento. Mais 1. E o quinto aumento. E vamos continuar esta carreira da mesma forma que fizemos no início, ou seja, um ponto baixo por 9 vezes, e aqui no final, mais uma vez, um aumento nos últimos 5 pontos, em cada um deles 2 pontos baixos, combinado? Carreira número 4, nós vamos iniciar fazendo 12 pontos baixos normalmente, e nestes 5 pontinhos faremos aumentos novamente. 2 pontos no mesmo ponto de base. Já fiz meu primeiro aumento, vou fazer meu segundo. Quando eu completar os 5 aumentos, eu retorno. Agora, vamos seguir por aqui durante 14 pontos, fazendo somente ponto baixo sobre ponto baixo, até completar um total de 14. Vou fazer os meus aqui e já retorno. 14 pontos completados, vamos agora fazer novamente os 5 aumentos. 2 pontos em cada ponto de base, 5 vezes. Já fiz meu primeiro aumento, estou fazendo o segundo. Vou terminar aqui e já volto. Fiz, então, meus 5 aumentos, sobraram 2 pontinhos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo em cada um normalmente. Completamos, então, a carreira número 4 com um total de 48 pontos. Agora, gente, eu vou tirar meu marcadorzinho daqui. Já vou iniciar com um pontinho baixo. Colocar o marcador novamente. Porque agora nós vamos fazer da carreira número 5 até a número 14, somente ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Eu vou concluir aqui até a minha carreira 14 e já retorno. Completei, então, minhas 14 carreirinhas e o focinho do nosso hipopótamo tá ficando assim. Agora, nós vamos afinar esta partezinha aqui da seguinte maneira, um ponto baixo, e vamos marcar esse ponto baixo, e uma diminuição. Tem gente que gosta de fazer diminuição pegando a primeira laçadinha da frente do primeiro ponto, laçadinha da frente do segundo ponto, dá uma laçadinha e fecha. Fiz uma diminuição. Mas eu gosto de fazer a diminuição de outra forma, então eu fiz outro ponto baixo aqui e vou fazer novamente diminuição. Dou uma laçada inteira, no seguinte também dou e puxo as 3 laçadas de uma vez. Esta também é uma diminuição, tá? Vocês escolham a forma que preferem. Então, esta carreira aqui será sempre um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, até o final da carreira. Quando chegar aqui, no final da carreira, com todas as diminuições, vamos ter, então, um total de 32 pontos. A carreira 16 é igualzinha à anterior, começando com um baixo e uma diminuição. Vamos fazer desta forma por toda a circunferência, um baixo diminui, um baixo diminui. A única diferença é que vai sobrar um único pontinho e vocês vão fazer um ponto baixo neste último pontinho. No final, então, teremos um total de 22 pontos. A carreira número 17, vamos iniciar
com os 6 primeiros pontos, fazendo 6 aumentos seguidos. Então, ó, vou pro meu primeiro pontinho aqui, já coloco o meu marcador. E nele mesmo, vou fazer mais um ponto baixo para ser o meu primeiro aumento. Já fiz um aumento, no segundo, vou fazer 2 pontos. No terceiro, mais 2. E desta forma, vou fazer aumento nos 3 pontos seguintes também. Vão me sobrar 16 pontos até chegar aqui no marcador. Esses 16 pontos, farei somente ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Teremos, então, um total de 28 pontos. E a carreira número 18 serão os mesmos 28 pontos em pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. A carreira número 19, vamos iniciar pelos 12 primeiros pontos, fazendo 12 aumentos. Um aumento para cada ponto de base. Então, aqui já fiz meu primeiro aumento, vou fazer meu segundo, até completar um total de 12 aumentos. Completaram os 12 aumentos, vamos finalizar com 16 pontos baixos até chegar aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 40 pontos. Completando, então, esta carreira, número 19, faremos da carreira número 20 até a carreira número 26, os mesmos 40 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Vou concluir esta carreira, farei até a carreira 26 e já retorno. Completei, então, as 26 carreiras. Agora é hora de colocarmos bastante fibra lá no fundo, nesta parte aqui principalmente, porque vamos dar uma pausa no trabalho para fazermos as expressões faciais, tá? O narizinho, a boquinha e a aplicação dos olhos. Então, vou colocar bastante aqui, deixar bem firme e já retorno. Uma vez que eu tenho preenchido bem de fibra, vamos deixar esta parte onde fizemos os aumentos, tá? Pra cima. E aqui, ó, vamos contar 5 carreirinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E exatamente aqui vamos marcar este local para fazermos o xizinho, um X que é a narina. E a mesma coisa, ó, na mesma localização, 5ª carreira, vamos deixar marcadinho desta forma, tá? Eu peguei uma agulha de costura com a linha cor-de-rosa, lã cor-de-rosa, com um nó aqui atrás. Este nó é que vai ajudar a fazer este afundadinho aqui do nariz. Então, ó, por aqui a gente vai colocar o fio e exatamente onde deixamos o alfinete, vamos procurar aqui, cadê? Achei, não, ali, aqui. Então, eu já posso tirar meu alfinetinho daqui e vamos puxar. Só que não puxem tudo, tá? Eu vou puxar assim, ó, deixando esta parte com o nozinho assim. Agora, nós vamos fazer um X desta forma. Então, ó, a gente dá uma deitadinha. E aqui, ó, eu tô com o ponto aqui, exatamente aqui eu vou colocar a agulha e voltar perto da onde eu cheguei aqui com o início, tá? Uma vez que eu puxo aqui, vamos deixar igualadinho, puxar os 2 fios. Aqui, ó, eu tenho o nó, e neste nó eu vou enganchar. E vou puxar aqui, e enquanto eu puxo, ó, vai fazendo o afundado. Então, vocês podem puxar mais ou menos para dar a expressão do narizinho. Vou voltar ali
no mesmo local para deixar aparecendo o nosso X aqui. Agora sim, vou fazer o mesmo ponto e voltar. Só que agora não vou puxar tanto, porque eu quero a minha linha aparecendo, tá vendo? Vamos fazer novamente. Só que agora, aqui, exatamente aqui embaixo, eu vou colocar a expressão da boquinha, que no caso do macho, eu fiz de vermelho, tá? Então, eu vou finalizar o xizinho aqui e fazer a boca. Então, vamos lá, eu volto para este pontinho aqui. E fecho aqui e já desço, tá vendo? Ó, vou fazer o X. Já desço abaixo deste início aqui do nosso primeiro ponto. Coloco aqui a agulha. Puxando. Aí, já temos um narizinho feito. Aqui na boca, ó, eu vou seguir reto até o mesmo ponto do lado de cá, que é aqui. E volto lá para trás. Vou puxar. Aqui, ó. Dou uma puxadinha para fazer a expressão da boquinha. Aí. E agora, vou voltar com um fiozinho para chegar aqui onde eu marquei o outro narizinho. Onde está? Aqui. Tiro o alfinete. Puxo bem. E vamos fazer a expressão do lado de cá, ó. Vou lá para trás. Puxo bem para ficar igual aqui. O primeiro não vai aparecer. E agora sim a gente vai deixar marcado o X. Então, eu volto pro mesmo pontinho. Cadê? Aqui. Faço a mesma coisa. Só que não puxo muito, né, para aparecer. E finalizo o X. Difícil achar aqui nesse afundadinho. Cadê você? Aqui. Prontinho. Prontinho. Aqui está, então, o rostinho da fêmea. Finalizado. Agora, eu posso cortar o fio. E aqui, gente, ó, eu vou dar um nó. Mais um. Não preciso nem cortar o fio, porque a fibra, então, vai esconder. Certo? Aqui está a primeira parte da expressão da nossa fêmea. Bom, para quem vai fazer a aplicação de botões para fazer os olhos, ou os olhinhos que tem aquele prendedor de segurança, o momento é agora, tá? Então, como eu vou colocar botões, eu pego desta parte aqui, conto 5 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5.
E a direção é exatamente onde eu fiz a narina. Então, eu marquei este local, e onde eu marquei esta narina, eu marco o olhinho aqui na mesma carreirinha onde eu marquei o anterior, tá vendo? Como os meus olhos são de botões, eu vou aplicar agora. Então, eu pego o fio da cor que eu estou fazendo o meu hipopótamo, e aqui, ó, exatamente onde tem o meu alfinete, eu coloco aqui a minha linha, já posso retirar. E vou começar passando, então, a linha no botão e novamente no local. Vamos fazer várias vezes, tá? Eu gosto deste botãozinho aqui porque ele dá um movimento. Então, eu volto pro mesmo pontinho aqui, na proximidade, puxo. Opa, tremi a câmera, gente. E mais uma vez, passo dentro do botão e vou para trás. Certo? Ó, já tá bem fixo. Vou dar um nozinho aqui dentro, ó, para firmar. E vou fazer a mesma coisa com o outro botãozinho, aplicando, então, do lado de cá. Combinado? Prontinho. Finalizadas as aplicações e as expressões faciais, vamos fazer, então, a carreira número 27, que seriam 4 pontos baixos, fazer meu segundo, terceiro, 4 pontos baixos, uma diminuição. Mais uma vez, 4 baixos, diminui, 4 baixos, diminui, até chegar aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 34 pontos. E a carreira número 28 serão os mesmos 34 pontos, um ponto sobre o outro, sem aumentar nem diminuir nada. Só gostaria de ressaltar que na carreira 27, quando fizerem 4 pontos diminui, no final vão sobrar 4 pontos. Não se preocupem, é só fazer os 4 pontos baixos sem diminuir aqui quando chegar no marcador, tá? E a carreira 28, como eu disse, serão somente pontos baixos, os mesmos 34 pontos. A carreira número 29, faremos 3 pontos baixos para uma diminuição. Vou fazer aqui meu segundo ponto, terceiro ponto, e o próximo vou diminuir. Desta forma, faremos por toda a circunferência, 3 baixos, diminui, 3 baixos, diminui, até chegarmos no marcador. Aqui no finalzinho também vão sobrar 4 pontos, que vamos fazer somente pontos baixos, tá bom? Vamos ter, então, um total de 28 pontos. A carreira número 30 serão 2 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Ficaremos no total com 22 pontos. E aqui no final, desta vez, não vai sobrar nenhum ponto, tá bom? Então, vamos fazer esta carreirinha e eu já retorno. Finalizei, então, essa carreira e já coloquei fibra por toda a parte da cabecinha da nossa hipopótamo, tá? Deixei bem cheinha aqui, porque agora faltam só 2 carreirinhas e vamos trabalhar da seguinte maneira: um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou fazer a minha diminuiçãozinha aqui. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo e vou fazer desta forma por toda a circunferência. Ao final, teremos um total de 13 pontos. Completei a minha carreirinha, vamos para a última, então, fazendo 6 diminuições seguidas, eu já tirei até o marcador, tá? Então, vamos fazer uma diminuição após a outra, dando um total de 6.
Já fiz a primeira, vou fazer a minha segunda. E vou seguir fazendo mais 4 diminuições. E aqui no final vai sobrar apenas um ponto baixo, onde a gente vai fazer um pontinho solitário. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Concluí, então, a minha carreirinha e ficou desta forma. Então, ó, já deixo o último pontinho assim, posso cortar o meu fio. Passo no centro desse pontinho e vamos arrematar, tá? Agora, com uma agulha, eu vou fazer a última carreira, passando somente pelas laçadinhas de fora, por toda a circunferência. Sem puxar muito. E uma vez que eu passei por todos, esse aqui é o último, eu puxo com toda a força. Aí, ó. Certo? Fechou direitinho. Aqui eu vou dar um pontinho cego aqui, ó. Puxo bem, posso dar mais um para me assegurar de que não vai abrir. E neste mesmo local, eu puxo para qualquer parte do corpo e perco meu fio. Prontinho, estamos com a cabecinha da nossa hipopótamo prontinha. Para fazermos os braços da nossa hipopótamo, nós vamos fazer um anel mágico. Passa por baixo do anel e puxa a laçadinha, prendendo com uma correntinha. Aqui dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos, contando a partir deste. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma vez que temos os 6 pontos baixos, nós pegamos este fiozinho aqui, puxamos para fechar bem. E aqui no primeiro pontinho, vamos fazer um ponto baixo e colocar um marcador. A segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Eu já fiz o primeiro ponto, marquei, e vou fazer o meu aumento aqui. São 6 aumentos. Então, aqui eu já fiz um aumento. Neste aqui, farei 2 pontos, será meu segundo aumento. E vou fazer aumento, 2 pontos em cada ponto, nos 4 pontos restantes, e ficaremos, então, com um total de 12 pontos. A partir da carreira 3, faremos somente pontos baixos sobre pontos baixos, até completarmos um total de 12 carreiras. Somente pontos baixos. Eu vou completar aqui as minhas 12 carreiras e já retorno. A carreira número 13, nós iniciaremos com 6 meio ponto altos, que é uma laçada, passa no ponto e puxa, e finaliza pegando os 3 pontinhos juntos. Vou fazer o segundo meio ponto alto, puxo os 3 juntos. O terceiro, uma laçada, puxo o ponto e finaliza os 3 juntos. Já fiz 3. Este aqui é o 4, 5 e o sexto meio ponto alto. Os outros 6 pontinhos faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo, normalmente. Vou terminar a minha carreirinha e já retorno. A carreira
14 e última carreira, nós vamos iniciar com um ponto baixo normalmente. Vamos, mais uma vez, fazer 6 pontos meio pontos altos. Aqui tem um, da laçada faz 2. Vamos fazer meios pontos altos até completarmos 6. E finalizaremos, então, com 5 pontos baixos. Finalizei meu bracinho, vou deixar aqui arrematar, deixando bastante fio pra gente costurar. Agora, podemos encher com fibra, da mesma forma que eu fiz este aqui. Esses meio pontos altos, ó, quando colocarmos fibra, vai ficar desta forma, pra gente poder fazer os bracinhos da nossa bailarina pra cima, tá? Então, é por este motivo. Já pro macho, eu fiz igual, só que na hora de costurar, eu costurei pra baixo, tá? É a única diferença. Então, eu vou colocar fibra nesse, façam mais um bracinho e separem pra gente costurar futuramente. As patinhas traseiras do nosso hipopótamo iniciam da mesma forma que os bracinhos, com um anel mágico e 6 pontos baixos, e na segunda carreira, 6 aumentos, ficando com um total de 12 pontos. A carreira número 3, iniciamos com um ponto baixo e pomos um marcador para um aumento. Então, aqui eu já vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto sozinho. No seguinte, um aumento. E desta forma, farei por toda a circunferência, onde chegarei aqui no marcador, tendo um total de 18 pontos. A carreira número 4, vamos fazer ela totalmente somente pontos baixos, porém, com uma diferença. Vamos pegar a laçada de trás, ao invés de pegarmos o ponto completo, como sempre pegamos, a gente pega a laçadinha de trás e fazemos um ponto baixo. Neste primeiro pontinho, eu coloco meu marcador. E nos próximos, vou pegar só laçadinha de trás. Laçada de trás por toda a circunferência. Os mesmos pontos que temos na circunferência. As carreiras 5 e 6, vamos subir ponto baixo sobre ponto baixo, só que pegando ele normalmente, como a gente sempre pega, tá bom? Com as duas laçadinhas, a da frente e a de trás. Vamos subir 2 carreirinhas e eu já retorno. A carreira número 7, iniciamos com um ponto baixo e colocamos um marcador. No próximo ponto, vamos fazer uma diminuição. No seguinte, um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Faremos desta forma por toda a circunferência. Por toda a circunferência e ficaremos, então, com um total de 12 pontos. Uma vez que completem estes 12 pontos, podemos subir, então, até a carreira número 12, sem aumentar nem diminuir nada, com uma única diferença. Se você estiver fazendo o macho, a partir da carreira 8 até a carreira 12, vamos subir as 5 carreirinhas com a cor que vocês vão usar para o calçãozinho dele, tá bom? Se for a fêmea, faremos totalmente na cor do hipopótamo, que no meu caso é cinza. Então, eu vou subir aqui as minhas carreirinhas até chegar no número 12, e quando eu chegar no finalzinho, eu retorno. Para você que tá fazendo macho e não sabe trocar de cor, então eu vou ensinar agora, tá? Vocês deixem aqui uma alcinha e podem cortar o fiozinho mais ou menos nesta posição aqui, tá? Não precisa ser muito longo, não. Vocês peguem, então, a cor que vai ser da roupinha do seu macho. Vamos fazer, então, um nó cego. E eu vou fingir que eu também vou trocar de cor, tá? Então, o que que eu fiz? Vou fingir que eu cortei esse fio, só que eu não vou cortar, né?
Eu puxo bem assim e fico com o nó cego aqui. Vou no ponto onde eu vou iniciar a carreira, pego o nozinho cego e com este fio maior aqui, da cor da roupa, eu dou uma laçadinha e puxo os dois. Já troquei a cor. Vou no próximo ponto e vou continuar subindo normalmente por toda a circunferência. Os fios que entraram aqui, ó, esse cor de rosinha no caso, se eu tivesse cortado o fio cinza e fosse realmente trocar de cor, eu daria um nó neles e cortaria bem curtinho, colocando o fio lá pra dentro. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido a trocar de cor. Eu vou voltar para minha cor inicial, que é a cinza, e volto. Completei as minhas 12 carreirinhas e já coloquei fibra, tá? Na hora de arrematar, deixei um fio longo para costurar. Vocês façam mais uma peça e reservem. Para fazermos as orelhas do nosso hipopótamo, vamos iniciar com a cor que estamos usando para a roupinha, tá? No meu caso, a fêmea vai usar a cor de rosa. Já o verdinho, ó, o macho, ele usou verdinho. Então, eu vou fazer essa parte interna das orelhas, que lá no macho está verde. Então, eu inicio com um anel mágico. Faço uma correntinha. Esta correntinha não conta como ponto. E dentro deste anel mágico, vamos fazer 10 pontos. Somente pontos baixos. 1, 2, 3, 9 e 10. Uma vez que eu tenho os 10 pontos feitos, eu posso fechar o anel normalmente. De uma forma que aqui no meio, ó, feche bem o buraquinho, tá? Então, a primeira carreira está finalizada, ok? E agora, eu já posso cortar o fio. O rosa eu não uso mais. E vou pegar a cor do hipopótamo que eu estou usando, no caso, é a cor cinza. Então, eu vou fazer um ponto cego aqui. E a segunda carreira, ó, eu retomo aqui meu trabalho. Vou pro primeiro pontinho dos 10 que eu fiz no anel. Coloco o cinza. E fecho como ponto baixo. Vou fazer uma única carreira, ponto baixo sobre ponto baixo. Somente um ponto para cada ponto de base. Ele vai começar a ficar mais fechadinho, porque eu não estou fazendo aumentos. Então, ele vai começar a ficar desta forma aqui, tá? Por todos os pontos. Então, 10 pontos baixos, na cor cinza, que é a cor do meu hipopótamo. Então, ó, opa, escapuliu. Já tá ficando assim, bem bonitinho. Dá um efeito bem legal no nosso bichinho. Já tô terminando aqui. E cheguei no último ponto. Uma vez que eu estou no último ponto, eu vou pro primeiro e finalizo com ponto baixíssimo, tá? Posso cortar meu fio aqui, deixando uma quantidade boa pra gente futuramente costurar. E aqui está, uma orelhinha já tá pronta. No caso, eu já tinha feito mais uma, portanto, vocês façam 2 unidades e reservem. Para fazermos o rabinho do nosso hipopótamo, eu pego a cor que eu escolhi para ele, no caso cinza, e vou fazer um anel mágico, só que desta vez com 4 pontos baixos dentro do anel. Então, aqui eu vou fazer a minha correntinha e a partir de agora eu conto 4 pontos.
1, 2, 3 e 4. Tendo 4 pontos, eu posso fechar minha circunferência. E a segunda carreira serão somente ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, os mesmos 4 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, é aqui que eu vou fazer o primeiro ponto. Vai ficar bem apertadinho, o rabinho dele é bem pequenininho, não dá para usar marcador, pelo menos eu, sinceramente, não consigo. Então, vou fazer meu segundo pontinho. A tendência é fechar, tá? Então, vamos colocar aqui este ladinho para fora. Vamos fazer aqui mais 2 pontos para concluir a carreira. E vamos iniciar a terceira carreira, forçando aqui, ó, os pontinhos que estão virando para fora. Vem cá. Vamos para a próxima carreira, mais 4 pontos, um em cada ponto de base. 1, 2. É mais dificilzinho, viu? Muito pequenininha a peça. Agora vem o terceiro ponto, vem cá, menino. E o quarto. A carreira número 4 é a última carreira do rabinho, ó, já tá quase pronto. Nós vamos fazer somente uma diminuição. Desta vez eu vou pegar as laçadinhas, porque fica mais difícil fazer daquele jeito que eu tava fazendo. Então, eu pego as 2 laçadinhas de fora, puxo 2, puxo 1. E podemos, então, arrematar com fio para costurar, tá? O rabinho é só isso, gente. Ele vai ficar assim. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é bem piquitico mesmo, tá? Vamos reservar o rabinho e dar prosseguimento ao nosso elefante, ao nosso hipopótamo. Para fazermos o corpo do nosso hipopótamo, vamos iniciar com a cor que escolhemos para a roupinha da nossa bailarina, tá bom? Eu escolhi a cor de rosa. O início, até a terceira carreira, é igual ao que fizemos com a patinha traseira. Ou seja, um anel mágico com 6 pontos, na segunda carreira 6 aumentos, dando um total de 12 pontos, e na terceira carreira eu fiz um ponto baixo, um aumento, um baixo, um aumento, fiquei com um total de 18 pontos. A carreira número 4, faremos 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Já fiz meus 2 pontos baixos, estou fazendo aqui meu aumento. E vou fazer desta forma, 2 baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, até chegar aqui no marcador, onde terei, então, um total de 24 pontos. A carreira número 5, iniciamos com 3 pontos baixos para um aumento. Faremos desta forma por toda a circunferência. Eu já fiz meus 3 pontinhos, aqui farei o meu aumento. Então, vou repetir esta mesma forma, 3 baixos aumenta, 3 baixos um aumenta. Quando chegar aqui no marcador, terei, então, um total de 30 pontos. A carreira número 6, faremos da forma progressiva daqui para frente, tá? Então, a número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência, onde ficaremos com um total de 36 pontos. A carreira número 7 serão 5 baixos para um aumento e ficaremos, então, com um total de 42 pontos. A carreira número 8 serão 6 pontos baixos para um aumento e teremos, então, um total de 48 pontos. E a carreira número 9 serão 7 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência, onde chegaremos a um total de 54 pontos. Enquanto eu adianto aqui, eu vou explicando para vocês o seguinte. A partir da 9, quando a gente já tem os 54 pontos, nós vamos subir
da 10 até a número 15, somente pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu vou continuar aqui até a número 15 e já retorno. Bom, pessoal, agora que eu fiz todas as carreirinhas de aumentos e depois da carreira 10 até a 15, somente pontos baixos, hora de trocarmos a cor. Então, eu vou cortar meu fiozinho aqui, certo? Vou voltar para a cor cinza, faço um ponto baixo aqui, um ponto baixo não, um ponto falso aqui, tá? E aí, ó, esta carreira que nós vamos fazer, a carreira 16, serão somente pontos baixos, só que nós vamos pegar somente a laçada de trás e não as duas juntas, tá? Então, eu pego aqui a laçadinha de trás, pego o meu pontinho e fecho com um ponto baixo. Vou para outro ponto, só laçadinha de trás e ponto baixo. Mais um pontinho, laçadinha de trás, ponto baixo. Para me garantir, eu pego esses dois fiozinhos aqui, já dou um nozinho, para eles ficarem firmes. Mais um nozinho. Posso cortar eles aqui, assim, põe pra dentro. Vamos continuar, então, a carreira inteirinha, somente com pontos baixos, pegando a laçadinha de trás, tá bom? Eu vou continuar aqui, terminar a minha e já retorno. Ao finalizarmos esta carreira, vocês vão reparar, ó, que as laçadinhas de fora vão ficar meio que com relevo, tá vendo, ó? Isso aqui a gente vai usar futuramente para fazermos a sainha da nossa hipopótamo bailarina. Já a carreira 17, vamos fazer somente ponto baixo sobre ponto baixo, só que pegando as duas laçadinhas normalmente, tá? Vamos dar a volta completa, sem pular, sem aumentar e sem diminuir nada, somente pontos baixos. A carreira número 18, faremos 7 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Eu já fiz meus 7 pontinhos aqui, vou fazer a minha diminuição. E vou iniciar novamente 7 baixos, diminui, 7 baixos, diminui, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 48 pontos. E a carreira número 19 serão os mesmos 48 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 20, vamos fazer 6 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Já fiz meus 6 pontinhos, estou fazendo a minha diminuiçãozinha aqui. Vou percorrer toda a circunferência. Quando chegar aqui no marcador, teremos um total de 42 pontos. E a carreira número 21 serão os mesmos 42 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira número 22, faremos 5 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Estou fazendo a minha diminuiçãozinha aqui. Quando chegarmos, então, aqui no marcador, teremos um total de 36 pontos. E a carreira 23 serão os mesmos 36 pontos em pontos baixos. A carreira número 24, faremos 4 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Eu já fiz meus 4 pontinhos, acabei de fazer a minha diminuição. Quando eu chegar aqui no marcador, terei um total de 30 pontos. E a carreira número 25 serão os mesmos 30 pontos baixos. A carreira número 26, faremos 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Completei meus 3 pontinhos aqui, vou fazer a minha primeira diminuição. E desta forma, farei
até chegar aqui no marcador, onde teremos, então, um total de 24 pontos. E as carreiras número 27 e 28 serão os mesmos 24 pontos. Quando chegarem aqui, completarem a carreira 28, vocês podem arrematar, deixando um fio bem longo para costurar. Agora que estou com o corpinho da nossa bailarina pronto, nós vamos realizar nestes pontos que deixamos de fora a saia dela, Então, eu inicio com um ponto falso aqui. E aqui, ó, nessas laçadas de fora, qualquer lugar, ó, vou pegar bem aqui. Eu puxo o meu pontinho e subo duas correntinhas. 1, 2. E agora, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, essas 2 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto. E nesta laçada mesmo, eu faço mais um ponto alto. Dou uma laçada, vou para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Já realizei 2, dou a laçada, vou para o próximo e faço mais 2 pontos altos. E vou percorrer por toda a circunferência com essas laçadinhas e pontos altos duplos em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui, eu retorno. Completei toda a minha circunferência em pontos altos. E agora que eu cheguei no finalzinho, aqui, ó, eu conto 2 correntinhas e na segunda eu vou fechar com baixíssimo. Passa pela laçada e por esta também já posso arrematar. Opa! Uma vez que estamos com tudo pronto, já podemos preencher com bastante fibra, deixar bem cheinho, combinado? Eu vou terminar o meu aqui e já retorno. Para fazermos o lacinho da nossa hipopótamo, vamos iniciar com um anel mágico e vamos prender com uma correntinha, certo? Vamos subir com mais 2 correntinhas, 1 e 2. E dentro do anel mágico, vamos realizar 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Mais uma vez, vamos subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. E novamente, vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3,
4 e 5. Vamos subir 3 correntinhas, 2, 3, e vamos fechar com ponto baixíssimo, dentro do anel mágico, certo? Agora, a gente pode puxar este fio do início. E aqui, vamos puxar esse fio para arrematar, deixando um fio largo para costurar. Certo? O lacinho tá quase pronto. Então, com esses 2 fios, tanto que eu fechei agora quanto do início do anel, a gente centraliza assim, ó, e vamos passar ao meio, com cuidado. E esse aqui pelo outro lado, aqui e passa para trás, certo? Agora que temos o lacinho pronto, aqui atrás, vamos dar um nó. E mais um. Vamos deixar ele bem bonitinho. E esses 2 fios nós usaremos para costurar na cabecinha da nossa hipopótamo. Vamos iniciar a montagem, então, pelos bracinhos no corpo. Vocês podem reparar que na fêmea eu coloco a parte onde eu fiz os aumentos voltadas para baixo, para que ela possa ficar com os bracinhos para cima. Aqui eu coloco 2 carreirinhas de espaço e na terceira eu firmo com alfinetes, tá? O outro braço vai vir exatamente nesta posição, mas para quem quer fazer o macho, eu digo que o ideal seria costurar como se fosse um pastelzinho, tá? Costura primeiro assim, passando um fio em cada ponto pro lado e pro outro, tá? Para ficar bem fechadinho. E uma vez que esteja desta forma, vocês vão costurar no lado de cá, na mesma distância, tá vendo, ó? Desta forma, pegando o corpo com o braço. Do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu prendi assim. E também eu dei uns pontos nesta parte para firmar bem o bracinho pro corpo. Tá vendo? Fiz de um lado e fiz do outro. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como se monta os bracinhos elevados da fêmea. Com agulha de costura, eu deixo ele bem posicionado e exatamente onde está o ponto, eu vou pegar o ponto no corpo. E pego aqui no bracinho. Mais uma vez, vou para o corpo e pego a laçadinha que tá logo abaixo. Vou virando aqui, pego outro ponto do bracinho, vou puxando bem e mais uma vez, no ponto que está logo abaixo no corpo, eu também faço. Desta forma, eu vou firmando toda a circunferência, tá vendo? Ó? Quando chegar aqui, eu retorno. Costurei todo o bracinho, ele ficou nesta posição. E agora que eu finalizo, eu pego aqui no corpinho
dou um ponto para poder arrematar. Passo no meio da laçada, puxo bem, e exatamente aqui eu saio com o meu fio e posso cortar. Utilizando alfinetes, mais uma vez, eu posiciono o outro bracinho, dando a mesma distância daqui e deixando eles alinhados, tá vendo? Na mesma posição, com os pontos altos aqui para baixo, para eles ficarem assim, ó, nesta posição. Vamos costurar ao redor de todos e sumir com o fio no final. Agora que temos o bracinho já costurado, vamos colocar a cabeça desta forma, ó. Verificando bem a posição da cabecinha, contornando toda esta circunferência da mesma forma que eu já ensinei, tá? Fica difícil para eu costurar, a peça tá meio grande, costurar e ao mesmo tempo filmar, tá bom? Mas a gente vai pegar um ponto da cabeça, um pontinho assim, ó, uma laçadinha daqui. Vamos posicionar bem para ela ficar bem alinhada, tá? Eu vou costurar a minha e já retorno para mostrar para vocês. Olhem, eu fui costurando conforme o contorno da cabeça, tá? Aqui, ó, o pescocinho dela, eu costurei um pouquinho a mais. Então, eu peguei e trouxe ele um pouquinho mais para baixo, para dar um pouquinho de graça, tá vendo? Sendo que no macho, como ele tá sentado, eu costurei mais embaixo ainda, tá? Eu trouxe ele mais para baixo, para ele ficar olhando assim. Já a fêmea, como ela tá com os bracinhos para cima, eu quero que ela fique com a cabecinha erguida. E aqui, ó, tá faltando um pouquinho, então agora dá para mostrar para vocês como é que eu tô fazendo direitinho, ó. Eu pego o pontinho da cabeça, sem pegar o braço. E venho pra cá e passo o pontinho aqui. Desta forma, eu vou fazendo, ó, contornando o pontinho de trás. Mas é difícil filmar e costurar, gente, sério. Aí, ó, pego aqui o pontinho e vou trazendo, tá bom? Quando chegar aqui que eu iniciei, a gente dá aquele ponto final e joga o fio lá pra dentro para poder arrematar. Eu vou terminar o meu e já retorno. Vamos agora aplicar as orelhinhas da fêmea, ó, eu posicionei aqui na direção dos olhinhos, tá? Fixei com alfinetes. Já do macho, eu coloquei um pouquinho mais separado, tá? Eles estão mais para fora e o da fêmea estão mais para dentro. Para costurar, seja do macho ou da fêmea, a gente vai fazer desta forma, ó. O fio aqui está na orelhinha. Então, na cabeça, eu pego 2 pontos assim, ó, e puxo. Já posso tirar meu alfinete. E agora, eu dou uma apertadinha aqui na orelha. Opa, saiu o fio, peraí. Agora, eu dou uma apertadinha aqui na orelha e pego estes 2 pontinhos aqui juntos. Mais uma vez, passo na cabeça. Vou fazer isso umas 4 vezes, tá? Até firmar bem, bem, bem a orelhinha. Para que ela fique desta forma aqui, ó. Assim, bem fechadinha, tá vendo? Dando esta graça. E depois é só arrematar e esconder o fio em algum lugar para ninguém ver. Agora aqui estamos com as orelhinhas posicionadas, vamos aproveitar
E já colocar o lacinho, vocês podem colocar assim no centro ou de ladinho, tá? Vocês escolhem, pode pôr de um lado ou do outro, deitadinho, como vocês acharem melhor. E vamos costurar da mesma forma, tá? Pegando na cabeça e no laço várias vezes e depois esconder o fio em algum lugar. Eu preferi deixar de ladinho e eu costurei assim, ó, deixando essa parte aqui soltinha, tá vendo? Ó, só costurei realmente o centro, ó, tá? E depois eu sumi com o fio lá pra dentro e arrematei. Ficou bonitinha, bem graciosa. Vamos dar continuidade, então? Para costurar, então, as patinhas traseiras da nossa hipopótamo, eu coloquei assim, juntinhas, bem no anel mágico, ó, só ele dando de separação, para que ela fique nesta posição. Quando eu costurei o macho, eu fiz ele sentado, então, eu posicionei nesta forma e verifiquei de que forma ele ficaria melhor sentadinho. E aí, então, eu posicionei um pouquinho mais separado, ó. Dei a separação correta para ele ter o equilíbrio, vocês encontrem o equilíbrio e costurem ao redor, tá bom? Então, o macho, ele se posiciona desta forma. Vamos costurar a fêmea agora. Então, eu coloquei alfinetes e exatamente onde se encontra a patinha, eu pego o pontinho logo abaixo no corpo, aqui, ó, dá pra ver? E depois o pontinho da perninha. Puxo bem, vou novamente para o corpo, pego o que está logo abaixo. E, mais uma vez, o pontinho da perninha. Difícil costurar e filmar, verificar se a visualização tá boa. Então, eu vou costurar... Ih, caiu minha outra perna. Eu vou costurar as duas perninhas e já retorno. E assim ficaram, então, as perninhas da nossa bailarina. Desta forma, para ela ficar erguendo os bracinhos, como se estivesse rodopiando. Agora, aqui atrás, ó, exatamente ao centro das perninhas, vamos aplicar o rabinho, tá? Bem abaixo aqui do vestidinho, com agulha. A gente pega aqui, ó, no centro. Vamos pegar aqui 2 pontinhos. No centro, vamos pegar 2 pontos. E passar pelo rabinho. Mais uma vez, a gente pega os 2 pontos. E vamos fazer várias vezes, tá bom? Para que o rabinho fique desta forma. Se você estiver fazendo o macho, ó, na parte, na carreira abaixo, onde finaliza a calça dele, você pode aplicar da mesma forma, tá bom? Para que ele fique como que saindo por um orifício da calça, certo? E se apoiando no rabinho também. Para o acabamento do macho, teremos que fazer estes suspensórios, tá? E aqui atrás, as trancinhas, as correntinhas, para podermos fazer este detalhe aqui, bem bonitinho, que dá toda uma graça especial. Vou ensinar vocês agora. Vamos fazer, então, aqui o suspensório do macho. Então, a gente inicia com um ponto cego. E vamos subir 3 correntinhas. 1,
2, 3. Deitamos o nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha e voltar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Opa! Uma correntinha, viramos o trabalho e mais uma vez vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, opa, 2 e, opa, 2 saiu errado. 2 e 3. Uma correntinha, viramos o trabalho, mais uma vez, 3 pontos. Até completar um total de 7 carreiras, tá? Eu já fiz 2, vou completar as minhas 7 e já retorno. Agora que tenho as 7 carreirinhas, vamos finalizar então com 3 correntes, 2, 3. Vamos virar o trabalho. E aqui na primeira, a gente pula do meio, tá? Pula essas 2, vem aqui na primeira. Opa! E vamos fechar com baixíssimo. Já podemos arrematar. E aqui ficou a alcinha, ó, de passagem para o botão. Uma vez que vocês arrematem o trabalho, tá? Vocês vão pegar o macho e vão posicionar exatamente abaixo do pescoço e costurar esta parte daqui, tá? Aqui embaixo não precisa costurar, vocês simplesmente apliquem um botão e coloquem a alcinha para prender. Façam mais uma peça de suspensório e finalizem com o botãozinho da mesma forma. Para fazermos as alças traseiras, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto cego. E aqui, ó, eu posicionei exatamente nesta parte do pescoço, tá bom? E aqui, ó, eu peguei neste pontinho aqui, tá? Eu centralizei bem, dei a distância correta aqui. Então, pegando exatamente aqui, eu vou mostrar para vocês como vão fazer, tá? Eu vou pegar um pontinho aqui e eu passo assim, opa, vem cá, menino. E com pontos, com correntinhas não muito apertadas, tá bom? E fecho. Certo? Não fiz muito apertado. E agora, eu vou subindo correntes desta forma, ó. Eu vou subindo, opa, corrente. Vou fazendo várias correntinhas. Até chegar no comprimento ideal, até o ponto onde eu quero. Vou fazer mais uma correntinha, que eu não sei se eu filmei bem. Então, ó, eu faço aqui e puxo. Faço aqui e puxo. Várias correntinhas. E aí, quando chegar no ponto certo, ó, centralizem bem o rabinho, tá? Vocês vão chegar naquele pontinho ali e vão finalizar desta forma, ó, com um ponto baixíssimo. Eu pego aquele ponto, né, que seria o ponto correto, puxo o fio. E puxo o fio, finalizando com baixíssimo. Uma vez que tá finalizado, eu arremato o fio e faço a outra parte do suspensório traseiro, tá? Então, é isso, gente.
Este aqui tá feito, vamos ver então como está a nossa bailarina. Ela ficou bonitinha, né? E aí está o nosso trabalho. Bom, pessoal, cá terminamos então o nosso trabalho. O que vocês estão fazendo aí na minha rede, meninos? Ei, eu acabei de fazer vocês já foram curtir a vida, é? Aí, ó, gente, olha que folga. Curtindo a rede adoidada, esses dois hipopótamos. Já se sentem em casa, né? Mas vocês são terríveis. Ai, que delícia! Lá, 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 lá. A gente tá balançando, curtindo a vida doidado. Ninguém mandou fazer a gente, ó. Ó, tamo curtindo, dançando e descansando. Pessoal, marquem Tia Mila aí, canal animal, não, tô falando errado, Mila Maluca. Marca a Tia Mila no Instagram. Quem conseguir fazer hipopótamos lindos como nós, marquem ela no Instagram pra aparecer no Instagram dela. Uhul! É isso aí, Tia Mila. Agora a gente vai dar uma cochiladinha aqui, tirar uma soneca, porque... Ai, foi cansativo esperar tanto tempo você ficar fazendo a gente, tá? Ó, tão ficando até de ponta cabeça, gente. Balança aí, Tia Mila, vai. Balança nós aí que a gente quer descansar. Uhul. Lá, 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 lá. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.